Assim como o fogo sempre produz calor e fumaça, também a fé sempre vem acompanhada do amor. Com as palavras de Martim Lutero, eu saúdo a cada um e cada uma de vocês, nesse culto em que lembramos a Reforma Luterana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o amor que vem da fé nos reúna em torno da palavra e que esse Deus nos acompanhe, porque aqui nós nos reunimos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Confessemos os nossos pecados diante de Deus em oração. Senhor nosso Deus, o ser humano costuma resistir às reformas. Não gosta de corrigir-se, nem a si mesmo, nem ao mundo do qual está habituado. Por isso, às vezes, não percebe quantas coisas correm mal e estamos em perigo. O dia da reforma coloca um sinal de alerta. Chama a atenção para as coisas que precisam ser mudadas. Por isso nós te pedimos, perdoa-nos nossa cegueira, bem como a alergia a verdades incômodas e todavia salutares. Assim nós nos reunimos em torno da tua palavra buscando o teu alento. Porque nós te pedimos, tem, Senhor, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus não ama por causa das nossas obras, nos diz Martim Lutero. Ele ama por causa do seu amor e da graça que vem dele. Diante disso, nós somos perdoados se nós de fato confessamos em verdade e em honestidade os nossos pecados. Esse Deus em amor vem ao nosso encontro e nos perdoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Partilho com vocês a leitura prevista para a mensagem do dia de hoje que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 31 até o 36, que nos dizem o seguinte. Então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da sua família. Se o filho os libertar,
vocês serão de fato livres. Até aqui nos dizem as palavras do Senhor. Que a graça e o amor desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um e cada uma de nós neste momento. Pergunto a vocês, como está a sua memória? Vocês conseguem guardar na memória as informações que precisam ser lembradas todo o tempo? A memória, diria, é a nossa capacidade de recordar, é o fundamento da nossa qualidade de vida. Sem memória, a qualidade de vida de uma pessoa diminui. Isto é, especialmente na medida em que nós vamos envelhecendo e percebemos que nem sempre podemos contar com a nossa memória 100% ativa. Por exemplo, quando você vai ao quarto buscar algo e chega lá e não se lembra o que foi fazer ou o que foi buscar. Ou ainda, por exemplo, quando uma pessoa te encontra na rua e começa a conversar contigo animadamente. E ela pergunta, lembra-se de mim? Você, meio sem graça e sem coragem de dizer que não, continua a conversa. Mas dentro de você está a pergunta se remoendo. O rosto me é familiar, mas quem é esta pessoa? No Evangelho de hoje, Jesus está conversando com alguns dos seus conterrâneos, judeus. Ele lhes diz, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Interessante observar que no grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra verdade, aletheia, pode ser traduzida literalmente como não esquecer. Portanto, conhecer a verdade significa lembrar-se. Em outras palavras, parafraseando Jesus, o lembrar-se nos liberta. O lembrar-se nos torna livres. O lembrar-se nos concede liberdade. Hoje nos lembramos que no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixava no templo da igreja em Wittenberg o cartaz com 95 teses. Lutero queria promover um debate na igreja, porque como professor do Antigo Testamento da Universidade de Wittenberg, Lutero desconfiava que a igreja tivesse se esquecido das boas novas de Jesus e do Evangelho. Naqueles dias, a igreja ensinava que o perdão e a salvação de Deus podiam ser obtidos por boas obras. E representantes enviados de Roma à Alemanha ensinavam que se as pessoas fizessem doações em dinheiro para a construção de uma nova basílica em Roma, ou seja, uma boa obra, elas acrescentariam graça diante de Deus. Isto, dizia Lutero, é o contrário do Evangelho. Porque o Evangelho ensina que nós, pessoas amadas por Deus, pessoas acolhidas pela graça de Jesus Cristo, nós não necessitamos boas obras e muito menos de ofertas em dinheiro para salvar-nos. A salvação de Deus não está à venda e nem pode ser negociada. Deus estende seu amor e graça abertamente e livremente, através de Jesus Cristo. Infelizmente, esta mensagem encontrou a oposição entre as lideranças da igreja. Lutero e as pessoas que concordavam com este evangelho foram excomungadas, expulsos da igreja. E esse debate resultou na divisão da igreja entre católicos e evangélicos. Inspirados por Lutero, mais tarde, outros grupos surgiram, fragmentando mais ainda a igreja. Aliás, é muito importante lembrar-nos que Lutero nunca teve a intenção de dividir a igreja. Ele até era contra usarem o seu nome para identificar a igreja como igreja luterana. Lutero preferia que a igreja fosse simplesmente chamada de comunidade cristã, uma comunhão de pessoas vivendo a partir de Jesus Cristo. Isso porque a missão de Lutero tinha como objetivo reformar a igreja do seu tempo, anunciar as boas novas de Jesus no intuito de que a igreja corrigisse o seu rumo. Lembramos e celebramos o culto da reforma para anunciarmos que ainda nos dias de hoje, Deus continua agindo, reformando a sua igreja e promovendo a salvação no mundo. Como Jesus disse, o lembrar-se nos liberta.
Porque assim como a igreja no tempo de Lutero, nós também corremos o risco de esquecer quem nós somos, esquecer qual é a razão de sermos igreja hoje. Por exemplo, muitas pessoas ainda hoje confundem a igreja como um clube esportivo, com uma sociedade cultural ou uma associação de moradores. É verdade que parecem existir algumas semelhanças desses com a igreja, mas as diferenças são muito maiores. Enquanto os clubes são obras humanas com acesso restrito aos seus sócios, voltado para servir aos seus próprios interesses, a igreja é obra de Deus, fruto da ação do Espírito Santo. A igreja é uma comunidade de pessoas acolhidas pela graça de Deus revelada no batismo, uma comunidade de pessoas chamadas para servir no mundo com os dons que recebemos de Deus, promovendo a paz, a justiça, a solidariedade em nossa sociedade. Isto é ser igreja, é ser e viver comunidade, é viver das boas novas de Cristo Jesus. Lembrar-se desse evangelho é ser instrumento de Deus e nas mãos de Deus, promovendo a qualidade de vida entre as pessoas, anunciando que Deus continua agindo, reformando a sua igreja e realizando a salvação neste mundo. A verdade do evangelho revelou a Lutero que o ser humano vive da graça de Deus. Não são os méritos que nos salvam, também não são os sacramentos da igreja que têm esse efeito. O que importa é a nossa fé. Isso transformou a vida de Lutero e trouxe a libertação das suas angústias e abriu-se um caminho para a liberdade, a libertação dos nossos pecados através de Jesus Cristo. A verdadeira libertação vem, pois, através de um Deus que vem até nós e nos liberta. Somos livres do poder do pecado e da morte, e somente Cristo nos garante esta liberdade. Mas o que eu vou fazer com essa tal liberdade? O que significa sermos libertas nos dias de hoje? Isso significa que posso fazer simplesmente o que eu quiser? Posso me sentir livre até mesmo para decidir não fazer parte, não me envolver com a comunidade ou talvez nem celebrar com essa comunidade da qual eu deveria fazer parte? A liberdade para o qual Cristo fala chama a cada um e cada uma de nós ao compromisso. Não somos libertos para ir e vir sem ter compromisso uns com os outros e com a criação. Lutero, inclusive, afirma: um cristão não vive para si mesmo, mas para Cristo e para o próximo. Para Cristo, através da fé. Para o próximo, através do amor. A liberdade que nos é concedida através de Cristo não nos torna individualistas em nosso viver e no nosso praticar da nossa fé, mas nos compromete uns com os outros. O que significa isso na prática? O que podemos fazer com tudo isso na nossa vida e no nosso dia a dia? Significa que, além de nos lembrarmos do Evangelho e dos atos de Jesus Cristo, nós necessitamos ser pessoas que vivem da liberdade e do amor, fazendo para as outras pessoas aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Ele fez por mim e por você. Precisamos reformar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, pois só saberemos conviver com o diferente lembrando do que Cristo fez em meio às pessoas. Ele deu lugar, acolheu, deu voz, ouviu, percebeu. Será que nós conseguimos fazer tudo isso em nosso meio, ali onde nós convivemos, trabalhamos ou servimos? Será que temos nós essa relação com o ser humano, nosso semelhante? Pois, muito bem, diversidade é quando você tem lugar na mesa, ou quando você abre espaço em sua mesa. Inclusão é quando você pode falar e dá espaço aos outros, às outras também falarem. Pertencimento é quando você é ouvido e quando você dá ouvidos àqueles e àquelas que necessitam. O que nós necessitamos nesse tempo de reforma, em pleno 2021, é lembrarmos que o Evangelho de Jesus Cristo precisa nos desafiar ainda hoje
a desamarrarmos todas as nossas amarras que nos prendem nas ilusões do mundo, ao poder do pecado, do egoísmo, que tenta tirar proveito próprio às custas do bem alheio das outras pessoas. Que o Evangelho nos liberte para combatermos as injustiças, que nos liberte do ódio e nos ensine a nos empenharmos pela paz, não somente a nossa, mas de todos e todas que padecem. Que seja nosso esse desafio de sermos uma igreja que se importa, que acolhe, que respeita. Somos livres pela fé, que temos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e esse viver na fé nos compromete com o outro, com o próximo. A liberdade nos compromete com a palavra de Deus e com o centro para o qual ela aponta, Cristo Jesus. Isso não é coisa de outro mundo, é a realidade do Evangelho em nossa vida. Que fiéis a Cristo Jesus, com amor, cuidado, sensibilidade, possamos ser uma igreja relativamente viva e ativa, sempre em reforma, que busca estar próxima das pessoas, da realidade na qual nós vivemos, que não é mais a mesma de 1517. Mas é uma realidade de 2021, com as suas falhas, com os seus erros, com a violência e a injustiça que bate à nossa porta. Que possamos nós transformar tudo isso, de acordo com a palavra e a exemplo de Jesus Cristo. Que Deus, em sua graça, nos acompanhe hoje e sempre e nos permita reformarmos aquilo que se faz necessário. Que Ele nos acompanhe hoje, amanhã e sempre, em sua graça, em seu amor e misericórdia. Amém. Confessemos a nossa fé em resposta à palavra que nós ouvimos e refletimos até aqui. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Deus é castelo forte.
Partilho com vocês os nossos avisos e comunicados. Lembro a todos e todas que no dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã, teremos culto festivo na comunidade Unidos em Cristo. Nesse dia haverá, após a celebração, a pastelada da Unidos. Fica aí o convite para todos e todas. Naquele dia, no dia 7, portanto, não haverá culto aqui na Cristo Bom Pastor, nem mesmo na Igreja da Ressurreição. Somente haverá culto na Unidos em Cristo e na comunidade da Mude Alta às 9 horas da manhã. Demais avisos e comunicados, fique atento ao nosso calendário, peça explicações ou também ligue para as nossas secretárias, que elas esclarecerão suas dúvidas e também passarão os comunicados necessários. A oferta deste final de semana é destinada ao nosso fundo de diaconia, o fundo que tem auxiliado inúmeras famílias da nossa cidade em situação de risco ou de vulnerabilidade em meio a esta pandemia. Que Deus abençoe as dádivas e também nós, os seus doadores. Assim como nós estamos, oremos. Senhor, nós recomendamos aos teus cuidados pessoas em situações difíceis. Mencionamos especialmente as pessoas desempregadas e vítimas de violência, que se torna cada vez mais comum em nosso país. Consola as pessoas aflitas e elimina as causas dos seus sofrimentos. Nós nos lembramos das pessoas cristãs perseguidas em muitos países do nosso globo. Cuida das pessoas enlutadas, adoecidas, solitárias. Faça com que a tua igreja, ou seja, nossas comunidades, sejam sempre um espaço de paz e justiça, cuidado e misericórdia. Que levemos a palavra em nossos gestos e ações, de forma verdadeira, promovendo a transformação das nossas realidades. Que estejamos nós sempre em reforma, reformando as nossas palavras, as nossas atitudes. Por isso nós te pedimos, dá-nos força e resiliência em meio a tudo o que vivemos e presenciamos. Nos colocamos em tuas mãos, em oração, juntando as nossas vozes na oração que tu mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, pois, a bênção do nosso Deus. Em tuas mãos os nossos dias estão bem guardados, Senhor. Pertence-te a nossa história, o tempo nos dás por amor. Abriga-nos em tua graça, se o tempo quer entardecer. Que livres do medo sigamos, confiantes no amanhecer. Fica conosco, Senhor, em tempos de paz e de dor. Ajuda o teu povo a seguir na fé, na esperança e no amor. E assim nos abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima celebração. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Aleluia. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor, para todo sempre.
aleluia. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão.